Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Investimentos Saudáveis. Eu sou o Otávio e eu ajudo militares a saírem do vermelho e começarem a investir em 30 dias, tá? Então, já deixa o seu like aqui nesse vídeo porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito. Não deixe de fazer isso porque isso, além de me ajudar, também te ajuda muito, pois o YouTube vai te mostrar que você tem interesse nesse tipo de conteúdo, vai te mostrar cada vez mais aquilo que você realmente precisa para sua vida, tá? E o vídeo de hoje é como um funcionário público deve investir seu salário mensal. Então, como que o funcionário público deve investir o seu salário mensal? E o funcionário público, ele deve investir ou não? O que você acha? Você acha que um funcionário público deve investir? Você, que é funcionário público, como está a sua vida financeira? Você acha que começar a investir para o seu futuro é uma coisa positiva? Deixa eu falar um pouco de quando eu não investia. Uma das coisas principais que aconteceram na minha vida, que me trouxe até aqui também, tá? Me fez estar aqui hoje falando isso para você, mostrando como é possível isso para você também, é que quando eu não investia, eu não conseguia sair das dívidas. Desde que eu me tornei um funcionário público, todos os benefícios que de ser funcionário público que traz para a nossa vida, todos esses benefícios me fizeram me tornar endividado. Tá? Então, quando eu não investia, eu não conseguia deixar de sair das dívidas. Tinham outros fatores envolvidos, é claro, mas o principal é por não investir, porque somente quando eu comecei a investir que eu comecei a me ligar daquilo que realmente iria mudar a minha vida. Então, começar a investir foi um ponto principal. Ou seja, não ser investidor pode ser igual a ser endividado. Então, se você hoje é endividado ou endividada, possa ser que seja porque você ainda não é um investidor ou investidora, tá? Então, qual era a minha mentalidade antes de me tornar investidor? A minha mentalidade antes de me tornar investidor era, primeiramente, consumista. Então, o porquê que eu não conseguia sair das dívidas? Porque eu tinha uma mentalidade consumista. O meu estilo de consumo era extremo. Tá? Eu tinha uma mentalidade consumista. Antes de me tornar um investidor, eu tinha a mentalidade de gastar por impulso, então eu não analisava muito bem as minhas compras, eu não analisava muito bem o que eu ia pagar, o dinheiro que ia sair de dentro da minha carteira e da minha conta, né? Cartão de crédito, enfim, eu gastava por impulso antes de me tornar um investidor. Antes de me tornar um investidor também, eu vivia esperando o próximo salário. Então a mentalidade de quem não investe, do funcionário público que não investe, é de viver esperando o próximo salário, de viver colocando a esperança da sua vida no próximo salário. E a mentalidade de quem não é um investidor, a minha mentalidade antes de ser um investidor também era de não ter metas bem definidas. Então, antes de me tornar um investidor, eu não tinha minhas metas bem definidas. E o que eu preciso falar, tá? Uma coisa muito importante que você precisa guardar dentro do seu coração antes de se tornar um investidor é que investir não enriquece. Investir por si só não enriquece. Investimentos ele serve para manter e multiplicar o seu patrimônio. Então, o que, que você precisa fazer para crescer o seu patrimônio? Trabalhar, tá? Isso é uma coisa muito importante. Nós precisamos trabalhar, fazer renda para conseguir fazer bons investimentos e não o contrário. Não procure investimentos para enriquecer, que isso pode colocar numa furada, tá? As pessoas que caem em pirâmides financeiras estão procurando aquele investimento do momento, aquele investimento que vai te fazer enriquecer. E isso não existe, tá? Dentro dos investimentos, você investindo da forma correta, pode acontecer sim de você conseguir, em algum momento, ter um tipo de investimento ali que valorize muito e te traga bons rendimentos, mas você precisa
já estar disciplinado nos investimentos. Você precisa conhecer, saber exatamente o tipo de investimento que você está fazendo e saber que ele não vai te enriquecer. Isso é uma jogada que, uma escolha de um investimento que você teve uma supervalorização, te trouxe bons rendimentos, só que essa não é a regra, é uma exceção, tá bom? Estar fazendo bons investimentos pode te dar bons rendimentos, porém não foque que vá te enriquecer. Enriquecer é trabalhar, é fazer renda, é focar em renda extra e poupar, investir aquilo que você está ganhando, tá bom? Então, qual foi a minha mentalidade após se tornar um investidor, tá? Após se tornar um investidor. Tornar. Então, a mentalidade após se tornar um investidor é uma mentalidade de economizar para as metas. Então, após você se tornar um investidor, você começa a querer, a sentir mais prazer em economizar para suas metas, tá bom? Depois de se tornar um investidor, a mentalidade é de gastar somente com o que precisa. Então, a pessoa que tem uma mentalidade de investidor, ela gasta somente com o que precisa. A mentalidade também da pessoa que se tornou investidor é de viver esperando o próximo salário, também, tá? Só que para investir mais, para conseguir aumentar o seu patrimônio financeiro e não para sobreviver, né? E também possui metas bem definidas. A pessoa que tem uma mentalidade de investidor possui metas bem definidas. E quais são os erros? Quais são os erros dos funcionários públicos que não investem? Os erros das pessoas que são funcionárias públicas e que não investem. Primeiramente, elas não investem pois possuem uma renda previsível e fácil acesso ao crédito. Isso é uma das coisas mais perigosas de quem é um funcionário público. Por quê? Quando você tem um salário que cai todos os meses sem falhar, eu sei, existem alguns cargos públicos que já aconteceu de atrasar salários. Isso acontece, é normal. Aliás, não é normal, mas acontece de alguns funcionários públicos terem o seu salário atrasado. Só que não é a regra, tá? É uma exceção. Em poucos estados isso pode acontecer. Normalmente o funcionário público tem o seu salário todo mês na data certa. E uma facilidade muito grande é o crédito. Então, como a pessoa consegue ter um bem fácil ali, acessando o crédito, acessando um dinheiro que não é dela, mas é fácil, e como ela tem previsibilidade de salário, isso faz com que ela não se torne investidora. Ela acaba empurrando com a barriga ali e sente que a vida está passando, está funcionando, as coisas estão dando certo, ainda não se afundou em dívidas e não se torna um investidor, né? Também acreditam que aposentarão com a mesma renda. Funcionários públicos acreditam que vão se aposentar com a mesma renda. Normalmente isso acontece, tá? Só que também acontece de você não conseguir se aposentar com a mesma renda. Um exemplo. No decorrer da minha carreira como funcionário público, se eu for ficar como funcionário público pro resto da minha vida, possa ser que no decorrer da minha carreira eu tenha certos extras, eu tenho certos rendimentos extras no meu contra-cheque. Por exemplo, por uma função que eu exerço enquanto eu estou trabalhando, ou uma atividade extra não fixa, mas que ocorra semestralmente ou a cada 3 meses por conta da minha função. Então, quando eu me aposentar, esse valor não vai existir mais no meu salário. E existem muitas pessoas, existem muitos funcionários públicos, principalmente militares, que acrescentam os extras que ganham ao orçamento. Então colocam coisas da sua sobrevivência para serem pagas com esses extras. E isso é um grande risco, tá? A outra coisa é as pessoas que não têm, os funcionários públicos que não têm a mentalidade de investidor e não investem, eles não estudam sobre investimentos. Uma das coisas que levam muita gente para frente, que faz a gente cuidar mais do nosso dinheiro,
É exatamente você estudar sobre investimentos mais rentáveis, né? Quando a gente começa a aprender sobre como investir da maneira correta, a gente vê que investir da maneira correta é começar com investimentos menos rentáveis, só que são mais seguros. Então, quando a gente começa a estudar sobre investimentos mais rentáveis, isso faz com que a gente vai abrindo a nossa mente para cuidar melhor do nosso dinheiro, com todas essas coisas positivas que traz a mentalidade do investidor. E também acreditam que deixar o dinheiro na poupança é suficiente, tá? Então, a pessoa, funcionário público que não investe, ele acredita friamente que deixar o seu dinheiro na poupança é suficiente, tá bom? O que tá rendendo ali tá bom. Todo mês ele vê um dinheirinho caindo ali na conta, mas acaba não percebendo que aquele dinheiro está sendo sugado pela inflação, né? A pessoa pode estar perdendo dinheiro ali na poupança. E como investir da maneira correta? Como que a pessoa deve investir da maneira correta? O funcionário público decidiu se tornar investidor. Ele precisa investir da maneira correta. E existem duas condições, né, que a gente precisa observar para a pessoa iniciar os investimentos da maneira correta. E essas condições são: a primeira, tem dívidas. Você tem dívidas, como que você vai começar a investir? E se você não tem dívidas? Então, se a resposta for sim, você possui dívidas, como que você vai começar a resolver isso, né? Como que você vai começar a traçar o seu caminho para se tornar um investidor? Primeiramente, você vai resolver o problema das dívidas. Como que você resolve o problema das dívidas? Quitando as dívidas? Não. Não é quitando as suas dívidas que você resolve o problema. Para você resolver o problema das dívidas, você tem que resolver exatamente o motivo que você fez aquelas dívidas. E ó, eu vou dar uma dica agora, eu vou te falar uma coisa que, se você assistiu o vídeo até aqui, eu já quero lhe parabenizar. Pedir também que você não esqueça de deixar o seu like, tá? Não esquece, porque isso me ajuda bastante, mas também te ajuda, como eu falei. E essa é a dica principal desse vídeo. Muita dica boa ainda vai vir. Só que essa é a dica principal. Quando você parte para resolver o seu problema das dívidas da maneira correta, investir é o primeiro passo. Então, o porquê que as dívidas em si, o valor que você está devendo, não é o problema. É porque exatamente o fato de você não ser um investidor te fez chegar às dívidas, te fez tornar um endividado da maneira errada, tá? Te fez ter dívidas da maneira errada. Como? Quando você começa a investir, quando você dá prioridade à sua vida financeira e cria a sua carteira de investimentos, você começa, por priorizar isso, a fazer a primeira coisa no mês, investir. Então, como você já reserva o seu dinheiro, que isso é pagar-se primeiro, quando você reserva o seu dinheiro, você começa a já dar os primeiros passos para sair das dívidas e também os passos para não entrar na dívida. Então, ser investidor, começar a investir, é um passo principal para resolver o exato problema das dívidas. Tá? Isso aqui, eu tô te entregando um tesouro na sua vida, tá? Você colocar isso na sua mente é um tesouro. É você saber que para você resolver o problema das dívidas, não é quitar, tá? É você resolver o exato motivo que você chegou até elas. Existem os motivos pelo qual você chegou até as dívidas, e não ser um investidor é um deles, tá bom? Então, para quem tem dívidas, investir da maneira correta é resolver o problema, tá bom? Que uma das soluções do problema é começar a investir, começar a se pagar primeiro, tá bom? No decorrer do processo que você vai quitando as dívidas, você vai se pagando primeiro, investindo. Montar uma reserva financeira de 6 ou 12 meses, de 6 a 12 meses, tá bom? Pode ser 6. Por que eu coloquei 6 ou 12? Porque para o funcionário público, para nós funcionários públicos militares que possuímos um salário
correto, um salário fixo ali todo mês. Nós recebemos aquele salário para atrasar é uma situação extrema, tá bom? Que pode acontecer de atrasar o seu salário, é uma situação extrema. Então, para nós que temos essa, essa situação, né? É uma coisa positiva isso, né? Para nós que temos isso, a reserva financeira pode ser de 6 meses. Então, pode ser somente 6 meses ali do seu custo de vida. Para uma pessoa que é autônoma, por exemplo, ou é CLT, está numa empresa que a qualquer momento pode ser mandada embora, às vezes sem nem explicação, né? É necessário que seja 12 meses. A reserva financeira mais segura é de 12 meses. Para funcionário público, você pode ter 6 meses de reserva. Então, a maneira correta de investir para quem tem dívidas é montar a reserva. Essa é a maneira para todos, mas para quem tem dívidas, isso é essencial. Aprender sobre investimentos. Então, a maneira correta de você investir é aprender bem sobre investimentos. Jamais faça investimentos, jamais invista em algo que você não conhece, que você não sabe nada sobre aquilo. Cair em golpes financeiros, cair em pirâmides, sai exatamente daqui, tá? Exatamente disso. Você investir numa coisa em que você não sabe. Tá, Otávio, mas como que eu vou conseguir aprender sobre investimentos da maneira correta, aprender sobre investimentos de uma forma simples, de uma forma agradável? É exatamente estando aqui no canal. Então, se inscrevendo aqui no canal, não esquece, deixa o seu like, já se inscreve aqui e ativa o sininho, tá? Para você receber todos os vídeos assim que eu postar. Você vai aprender também sobre investimentos, tá? Não só como sair das dívidas, mas também como investir, né? E também a maneira correta de investir é investir em renda variável quando aprender. Então, para quem tem dívidas, a pessoa vai investir em renda variável, aqueles investimentos que chamam mais atenção, aqueles investimentos que a gente pensa logo neles, eles têm um rendimento mais alto, a gente consegue ganhar mais dinheiro com eles, então eles chamam mais atenção. Então, os investimentos em renda variável, eles devem ser feitos apenas quando você aprender sobre investimentos, tá bom? Você já tem um conhecimento mais profundo sobre investimentos. E para a pessoa que não tem dívidas, eu sou um funcionário público, não tenho dívidas, como eu vou investir da maneira correta? Primeiramente, montando também a reserva financeira. Então, você vai montar a sua reserva financeira de 6 ou 12 meses, lembrando, para nós funcionários públicos pode ser 6, mas também a reserva financeira não tem limite, porque ela também é uma reserva de oportunidade, ela é um dinheiro que você possui não só para emergências, é para emergências, mas também se você tiver boas oportunidades, deixando boa parte para emergência, você pode também utilizar esse dinheiro. Um tipo de investimento bom que tem um prazo mais curto para se vencer, né? É importante você usar a sua reserva de oportunidade. Não tem dívidas? Investir da maneira correta também é aprender sobre investimentos. Então, aprender sobre investimentos é a maneira correta de investir. Investir em renda variável também quando aprender, independente de ter dívidas ou não, quando aprender bem sobre o tipo de investimento que é a renda variável, você vai poder investir da maneira correta. E após você aprender sobre os investimentos em renda variável, se você não tem dívidas, investir também em investimentos no exterior. Então, esses já são tipos de investimentos mais complicados, porque você vai estar investindo fora do seu país. Então, você precisa aprender um pouco mais sobre isso, tá? Eu vou falar um pouco agora do Manuel. O Manuel, ele é um aluno meu. Ele foi e ainda é um aluno meu, né? Do meu curso. E o Manuel, antes de se tornar um investidor, funcionário público também, tá? Antes de se tornar um investidor, ele era extremamente endividado. Ele estava super endividado.
O mesmo caso que eu, lembra, quando eu não investia, quando eu não era um investidor, eu não conseguia sair das dívidas. Alguma coisa sempre me puxava para novas dívidas, tá? E ele vivia de consignado a consignado desde que ele entrou na instituição. Então, assim que entrou na instituição, fez o primeiro consignado. Eu não sei se você que está aí do outro lado se identifica com essa situação, mas assim que ele fez, que ele passou no concurso, se tornou um funcionário público, ele fez o seu primeiro empréstimo consignado e foi a porta de abertura aí para as dívidas, né? E usava cartão de crédito para fugir dos imprevistos. O que acontecia também com o Manuel antes dele ser o meu aluno? Ele usava o cartão de crédito para fazer compras do mês, por exemplo, para sobreviver, para conseguir se alimentar. Ah, e muitas pessoas acham que isso não é errado, beleza, fazer compra de supermercado com cartão de crédito, mas eu ganho milhas, eu ganho pontuação, eu pago tudo no cartão de crédito. Beleza, isso não é errado, é até uma forma de você fazer renda extra. Só que você precisa estar organizado, você precisa estar fora do vermelho, você precisa sair do vermelho para depois começar a utilizar o crédito para essas coisas, tá bom? Então, isso é uma situação que você precisa colocar na sua cabeça também. Essa questão de pontuação de cartões e milhas chama muito a nossa atenção. Como eu falei, isso não é errado, é bom, é uma forma de renda extra. Mas você precisa estar organizado financeiramente, tá bom? Então, a outra coisa que o Manuel fazia antes de se tornar um investidor é ele não fazia nada à vista, ele não comprava nada à vista, tá? Então, ele começou a investir. O que aconteceu com ele quando ele começou a investir? Ele saiu das dívidas, ele livrou-se dos consignados antigos. Então, assim que ele começou a investir, ele já viu que ele precisava eliminar aquele valor tão alto que estava sendo descontado da conta dele. Isso realmente é uma coisa muito chata pra gente, somente quando você fez um consignado pelo motivo errado. É claro que existem motivos corretos para você pegar um empréstimo, por exemplo, quando você precisa alavancar a sua empresa. Empresas muito boas e grandes hoje estão super alavancadas, que é estar alavancado através de empréstimos. Isso não é um crime, isso não é uma coisa errada a se fazer. Se você precisa de um consignado para fazer um bom investimento calculado, tá? Um investimento que não vai te tirar do jogo, que não vai te endividar, tá bom? E ele conseguiu se livrar dos consignados antigos, tá? Parou de fazer compras com cartão de crédito sem ter uma reserva. Então ele parou de fazer as compras com cartão de crédito estando afogado, estando no vermelho. Ele continuou usando o cartão de crédito, é claro, só que o uso inteligente do cartão de crédito. Montou a sua reserva. Então, após ele começar a criar uma mentalidade investidora, ele montou a sua reserva, uma coisa que trouxe muita paz para a vida dele, uma coisa que traz muita paz para a nossa vida. Você ter a sua reserva de emergência é um livramento assim do caos, é um livramento da preocupação constante por conta de dinheiro. Ter uma reserva é o que eu desejo a todos vocês. Eu imploro, façam uma reserva financeira. Se você que está assistindo esse vídeo tá sentado aí aprendendo, meus parabéns demais por você estar aqui assistindo, querendo crescer. Isso foi uma coisa que mudou muito a minha vida quando eu decidi aprender mais sobre finanças, não deixar mais a minha vida ser levada, estilo Zeca Pagodinho, deixar a vida me levar. Isso era uma coisa que só me deixava cada vez mais no buraco, me afundava cada vez mais. A bola de neve de dívida só crescia. E quando eu decidi realmente aprender sobre investimentos, estudar sobre isso, a minha vida mudou completamente. Então, parabéns por você estar até aqui. E se você chegou aqui e não possui uma reserva financeira, comece agora, tá? Saia desse vídeo. Eu tenho vídeos aqui no meu canal falando sobre reserva financeira. Eu vou colocar até aqui nos cards, tá bom? Aqui em cima vai ter um vídeo falando sobre reserva financeira. Monte a sua reserva financeira, inicie. Ah, Otávio, mas eu tô super endividado.
o meu dinheiro não sobra pra nada. Tá, pegue R$ 10 todos os meses, tire R$ 10, monte tua reserva. Coloque lá, esses R$ 10 é da minha reserva. Você vai ver que esse valor ele vai começar a crescer e você não vai nem perceber. Você já vai estar com pouco tempo querendo colocar cada vez mais e montar a sua reserva, tá? Então, uma coisa que mudou muito a minha vida e mudou a vida do Emanuel também. Montou a sua reserva financeira. E a outra coisa que ele fez foi, ele saiu da reforma da casa dele no crédito, que um dos motivos, né, um dos consignados dele foi realmente para comprar ali o terreno, para construir a casa dele. Beleza, viável, né? Fazendo isso de forma inteligente, beleza, não há julgamentos quanto a isso. Só que ele passou a usar só crédito. Além dos consignados, ter que usar cartão de crédito para fazer um muro. E tem uma situação muito bacana, que foi antes de ele se tornar o meu aluno, ele construiu um muro. E isso foi uma coisa muito legal que eu escutei. Foi uma das coisas que eu mais me emocionei quando ele me falou, quando ele me deu o depoimento dele depois de ter sido meu aluno. Ele falou que antes da gente iniciar, um lado dele ele construiu um muro. E ele não conseguiu fechar esse muro. Ele construiu esse muro no crédito. Foi lá, parcelou certas coisas, pegou empréstimo, construiu o muro. E após ser meu aluno, ele viu a maneira correta de fazer as coisas, ele conseguiu trazer isso para a vida dele. E ele fez o muro do outro lado à vista. Ele conseguiu fazer o muro à vista e tendo ainda a reserva dele. Estava montando a reserva dele, né? Isso é uma coisa que me deixou muito feliz. Isso é o que eu desejo para você também, tá bom? E eu quero te falar o que, que aconteceu comigo quando eu comecei a investir. Então, quando eu comecei a investir, eu criei a mentalidade certa para ser feliz. Como assim, Otávio? Criar a mentalidade certa para ser feliz. Eu acabei de falar para você, te parabenizei por chegar até aqui e acabei de te falar que montar a reserva de emergência é muito importante na sua vida. Criar a mentalidade certa para ser feliz é porque quando você começa a investir, você começa a ver o quanto de coisa errada que você fazia na vida, que te fazia se tornar endividado, que te fazia entrar cada vez mais no caos financeiro. Eu não quero dizer que estar endividado, simplesmente estar endividado, te faz estar triste, tá? Te faz uma pessoa triste. Não é só isso. Também, tá? Estar endividado, é claro, nos torna uma pessoa triste. Mas existem muitas outras coisas envolvidas. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você, por impulso, já tinha um guarda-roupa cheio de roupas, você tinha um carro que te levava e te trazia com conforto, se for um lugar quente que você mora, você tinha ar-condicionado no carro, o seu carro ele não dava tantos problemas, e você foi lá e por impulso comprou roupa pra caramba, é, trocou de carro, tá bom? Trocou de carro. Tudo isso você fez de uma vez só. Isso te endividou. Você pegou e se endividou por isso. O que que acontece? Quando você parar para analisar, poxa, eu estou super endividado. Qual o motivo que eu estou endividado? Porque eu troquei de carro e porque eu comprei um monte de roupa. Já tendo. Meu guarda-roupa estava lotado de roupa, eu comprei um monte de roupa. Toda vez que eu ia, vinha uma camisa que eu queria, uma blusinha, uma bolsa que eu queria, eu ia lá, comprava. E eu troquei meu carro porque eu via todo mundo trocando de carro, meus amigos trocava de carro, reformava a casa, e eu fui lá e troquei também, porque eu queria também viver aquilo, eu também queria ter um carro novo. Eu fui lá e troquei. Só que o meu carro me atendia bem. O carro que eu tinha me levava para onde eu queria, com conforto, não dava problema. E quando dava problema era bem baratinho para pagar, o seguro era barato, a documentação dele, o IPVA, o licenciamento era barato.
E aí eu me endividei porque eu fiz isso, eu troquei. Hoje o carro que eu tô é caríssimo, o seguro é caro, eu não consigo quase colocar gasolina, ele fica mais na garagem do que eu saio com ele. Então isso não me trouxe tanta alegria. Então você consegue entender que até mesmo se endividar pode ser um motivo errado. Um exemplo de endividamento pelo motivo certo, tá? Claro, se endividar é complicado. Não estou dizendo que você deva se endividar. Mas vamos supor que você abriu um negócio. Você decidiu abrir um negócio, você sempre sonhou em vender roupas. Você sempre sonhou em vender roupas. E aí você abre uma lojinha de roupa. E por algum motivo que você acabou não se atentando, ou por algum motivo realmente que a gente não entende o porquê, aquilo não deu certo. E você pega e fica com algumas dívidas, você tem que vender as roupas mais baratas para tentar se segurar ali, mas mesmo assim ficou um pouco de dívidas. Lá na frente, quando você pensar e ficar triste porque está endividado, você vai pensar: poxa, eu quebrei, estou endividado. Só que eu tentei, foi uma coisa que eu queria fazer e eu não me arrependo, porque eu dei um passo. Quando chegar lá na frente, eu vou quitar a minha dívida. Eu tô aqui no canal do Otávio, vou aprender a quitar minha dívida da maneira correta. E lá na frente eu não vou ter me arrependido por não ter abrido a minha loja de roupa. Ah, não deu certo, tá bom. Mas eu tentei. Eu aprendi com aquilo e aprendi muito, porque eu abri, eu vi como é que eu faço para abrir uma empresa, eu vi como é que eu faço para fazer venda, eu aprendi com aquilo. Então, você se endividou por um motivo nobre, tá? Por um motivo que iria te levar muito para cima, tá bom? Eu não estou dizendo também que você trocar de carro, que você comprar roupas novas, que isso seja uma coisa ruim, que não seja nobre. É sim, você melhorar de vida é uma coisa muito boa, mas na hora certa, no momento em que você pode fazer aquilo e não que você vai se afundar cada vez mais em dívidas. Você já tem consignado, você vai renovar o consignado para trocar o seu carro. Não faça isso. É uma coisa que provavelmente não vai te trazer tanta alegria. E eu parei tanto tempo aqui no primeiro item, né, do que aconteceu comigo quando eu comecei a investir, porque realmente isso é uma coisa que trouxe muita paz para minha vida. Ah, por mais que a gente vai ter problemas no decorrer da nossa vida toda. Não ache que você vai se transformar num investidor, você não vai ter mais problemas. Não ache que você vai ganhar milhões de reais de uma vez, você ganha na loteria hoje, você vai ter problemas. É os problemas de uma pessoa diferente. Hoje você tem problemas de uma pessoa, da pessoa que você tá onde tá. Se hoje você fosse milionário, você ia ter problemas de pessoas milionárias. E problemas a gente sempre vai ter na vida. Então você saber exatamente o que te faz feliz, você conseguir construir esses passos, esses pequenos passos que te faz feliz é muito importante. E é isso que eu desejo pra você. E é por isso que eu tô aqui nesse vídeo falando, contando a minha história, contando a história de alunos meus que conseguiram, tá? E depois que eu comecei a investir, eu não vivo mais todos os dias com medo do amanhã. Eu não vivo mais todos os dias com medo do amanhã. Por quê? Porque eu sei que tudo que eu posso fazer hoje para minha vida ser melhor, eu faço, tá? Tudo que eu posso fazer hoje, todos os dias eu penso. Eu quero que você também, você que tá aí me assistindo, você faça isso. Se pergunte todos os dias: o que que eu posso fazer agora, sempre que você tiver uma preocupação? Tá preocupado com uma conta a pagar? Tá preocupado porque deixou de fazer certas coisas? Sempre que você estiver pré-ocupado, você vai fazer isso. O que, se pergunte essa frase: o que eu posso fazer agora? Não é hoje, é agora, nesse momento. Você que está aí assistindo, o que você pode fazer agora para ficar mais feliz e para chegar mais perto das coisas que você deseja? O que eu posso fazer? Pode ser qualquer coisa, pode ser ler um livro. Opa, se eu ler uma página de um livro, eu vou chegar um pouco mais perto das minhas realizações, dos meus desejos. Se eu fazer uma ligação. Se eu fazer uma ligação, eu vou estar mais perto dos meus desejos, vou estar mais feliz. Se eu fizer uma ligação agora para uma pessoa que eu gosto, eu vou estar mais perto disso, eu vou estar mais perto da minha alegria, eu vou ficar feliz agora. Então, foque exatamente no que você pode fazer agora, hoje. Esqueça passado e o futuro, tá? Reserve o futuro com o que você pode fazer hoje.
Trabalhe hoje para você ter o futuro que você quer, mas não fique lá, tá bom? Fique no presente. Então eu não vivo mais todos os dias com medo do amanhã, coisa que acontecia muito comigo, tá? Muito. Eu vivia pensando no amanhã, nossa, eu não paguei certa coisa, nossa, o dinheiro tá acabando e a comida tá acabando, nossa, o dinheiro tá acabando e eu não tenho dinheiro para pôr gasolina para ir trabalhar. Isso sempre acontecia comigo o tempo todo, tá bom? E eu espero muito que você também mude isso na sua vida. Eu perdi o medo dos imprevistos. Lembra? Mais uma vez vou te falar da reserva financeira. A sua reserva financeira é o tesouro na sua vida que vai te fazer você perder o medo dos imprevistos. Eu me livrei dos consignados pelos motivos errados. O que eu quero dizer com isso? Por que eu me livrei dos consignados pelos motivos errados? Porque mesmo depois de eu aprender tudo isso, mesmo depois de eu criar o meu método de como eu iria mudar a minha vida financeira, de como eu mudei a vida financeira de várias pessoas, eu fiz consignados, eu fiz um consignado para investir em um negócio, eu fiz. É o que eu estou te falando. Eu não quero que você viva com o dinheiro dos outros. Não é isso, tá? Eu não quero que você viva com o dinheiro dos outros. Mas existem motivos certos para a gente fazer um tipo de empréstimo. Até mesmo uma grande discussão que existe aqui nesse meio, no meio digital das finanças, é: eu moro ou não de aluguel? Eu financio ou não a minha casa, o meu apartamento? E não há um senso, não há uma coisa fixa sobre isso, que é uma verdade absoluta sobre isso. Por quê? Porque vai depender de você, o que você quer para sua vida. Então você até pode ter o dinheiro, você tem o dinheiro para comprar o teu imóvel à vista. Só que você quer investir e viver de rendimento. E com aquele rendimento você vai viver de aluguel. Se você quer isso, vá. O mais importante é a mentalidade certa para ser feliz, não esqueça. Então se você quer fazer isso, faça. Ah, eu pago R$ 1.000, 1.200 num apartamento. Eu pago 1.200. Eu já vi que se eu financiar e dando uma entrada que eu possuo, eu vou pagar R$ 900 no financiamento. Isso no início, ele vai diminuindo. Então, alugue. Entende? Cada caso é um caso, cada caso é o seu. Você precisa analisar a sua vida, você precisa analisar o que te faz feliz. Te faz feliz não é o que me faz feliz. Então, sempre que você escutar alguma coisa, até de mim aqui, tá? Você que tá aqui no canal, você escutar alguma coisa de mim, analise para sua vida, traga para sua vida. Opa, isso cabe na minha realidade. Ah, deixa eu ver se dá para adaptar isso na minha realidade. Não, não dá. Então, beleza, eu vou pegar outras coisas que o Otávio disse, mas isso não cabe na minha realidade. E beleza, tá tudo certo. Tem coisas que eu tô falando aqui que é para determinado tipo de pessoas. Eu falo para funcionários públicos, talvez para uma pessoa que é CLT não caiba certas coisas que eu tô falando. Então, veja isso, existem coisas certas para o seu momento. Então, existem momentos que você pode fazer um consignado que vai ser bom para você. Consignados têm taxas baixas. Não estou falando para você fazer empréstimos, mas não se culpe, não se julgue por isso, tá? Então, eu me livrei dos consignados pelos motivos errados. Eu passei a fazer o que amo. Isso é um ponto muito importante também, tá? Eu passei a fazer o que amo sem me preocupar com o que os outros iriam pensar. O que eu quero dizer com isso? Talvez você que está me assistindo aí tenha um pai ou uma mãe ou um familiar que seja, amigos, que te incentive a fazer coisas. Fale, ah, você tem que fazer isso. Pai, por exemplo, os pais normalmente fazem isso. Ó, eu quero que você curse medicina, eu quero que você curse engenharia. Às vezes não é aquilo que você quer. É muito importante você saber o que você realmente gosta, o que você quer, tá? Eu já fui da Marinha do Brasil, eu já fui da Marinha do Brasil, Corpo de Bombeiros, Corpo de Bombeiros, engenheiro civil, tá? Engenharia civil, cursei curso. No momento em que você está vendo esse vídeo, eu estou no último semestre, tá? Faltando pagar umas poucas matérias para me formar em engenharia civil. Então, Marinha do Brasil, Bombeiro Militar
engenharia civil. Eu fiz essas 3 coisas na minha vida até hoje, tá? E há 6 anos, praticamente o meu período do curso de engenharia quase todo, que eu falo sobre finanças. Há praticamente 6 anos que eu estou ensinando sobre educação financeira, sobre investimentos, porque eu me apaixonei por isso. É uma coisa que eu realmente amo fazer. E eu descobri isso no momento em que eu decidi me tornar investidor. E é isso que eu desejo para você, tá? Então, mais uma vez, você que está aqui, eu quero te agradecer de coração por você estar aqui. Se você ainda não deu like nesse vídeo, dá o like porque eu sei que ele te ajudou em alguma coisa. Em alguma coisa esse vídeo tocou no seu coração. Então, você acha aí que eu mereço, me dê esse like porque ele me ajuda muito, mas ele também te ajuda, tá? Porque o YouTube passa a ver que você gosta desse conteúdo. E se inscreva aqui no canal para você receber todos os vídeos assim que eu postar. Ative o sininho, tá? Que fica aí do lado do botão inscrever. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Não deixa de acompanhar todos os vídeos aqui do canal, já tem muito vídeo bacana aqui. Tem uns vídeos aqui no canal que eu gosto muito de fazer, em algum momento eu vou voltar a fazê-los, que são os vídeos animados. Se você puder me dizer aqui nos comentários, tá? Não só sobre o conteúdo do vídeo, mas me falar se você gosta daquele tipo de vídeo animado, porque eu tenho muita vontade de voltar a fazer. Eles são super trabalhosos, mas eu quero voltar a fazer, porque eu mesmo gosto muito, eu aprendo muito com aqueles tipos de vídeos, tá? Então, um grande abraço, fique com Deus e não deixe de criar uma mentalidade investidora, tá? Um grande abraço, tchau, tchau.